Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Estas coisas diz Jesus Cristo, o Verbo, a palavra. Estas coisas diz o Amém. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz? Sim, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O que o Espírito diz às igrejas. Então existia uma cidade chamada Laodiceia. Nesta cidade chamada Laodiceia começou a ser proclamado o Evangelho, foi anunciado as boas novas, foi anunciado que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pode perdoar pecados, e foi anunciado o reino de Deus, e muitos daquela cidade aceitaram a graça de Deus, e assim fundou-se a igreja em Laodiceia. Então, aquela igreja fundada por um discípulo do Senhor, aquela igreja que teve um propósito, foi fundada com o propósito de ser luzeiro, de ser candeia que alumia, de ser cidade edificada sobre um monte. Aquela igreja teve um propósito de ser a voz de Deus naquela cidade e posteriormente no mundo, Porque normalmente sempre um é enviado a certo lugar e ali espalha-se o Evangelho, é assim que funciona. Hoje vocês estão aqui ouvindo, estão aprendendo. Se permanecerem firmes, fiéis, ninguém sabe do futuro. Pode ser que vocês precisem mudar para outra cidade, alguns de vocês, e lá espalhar a boa nova. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, anunciar o Evangelho onde quer que estejamos. Então, a igreja foi fundada com o mesmo propósito que esta. Foi numa geração bem anterior, foi há muitos séculos atrás, mas o Cristo que vive e reina para todos sempre é o mesmo que falou à igreja de Laodiceia e que fala conosco hoje. É o Cristo que fala com a igreja hoje, é o Amém, é a testemunha fiel, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está falando conosco através da sua palavra. Então Laodiceia, ela foi agraciada com a entrada do Evangelho. Laodiceia foi abençoada com a entrada do Evangelho. Laodiceia teve a semente de Deus anunciada. As pessoas estavam maravilhadas e aceitaram a graça e ouviram e entenderam que todos os seus pecados estavam perdoados. Nós também nos alegramos, né? Nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos que Cristo veio em carne e recebeu os nossos pecados quando Ele foi batizado, pagou na cruz, derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. A igreja de Laodiceia ouviu a mesma coisa e todos, ou toda a igreja que prega o Evangelho da verdade e da justiça de Deus, também ouve a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. Então a igreja de Laodiceia ouviu o bom Evangelho. Pelo contexto desta carta, eles aceitaram as boas novas com alegria, como eu e você, como nós aceitamos as boas novas do Senhor com muita alegria. Eles participaram da boa palavra, eles também beberam da mesma fonte espiritual, eles também ouviram a graça de Deus, eles também entenderam que pela graça sois salvos mediante a fé, que é um presente de Deus, eles entenderam tudo isso. Mas a vida segue. Você já ouviu isso inúmeras vezes. Que todos os nossos pecados já estão perdoados. Que o reino de Deus nos alcançou. Que a vontade de Deus é cear conosco e nos levar como uma igreja santa, sem mancha, sem pecado, para morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, que já está preparada para todo aquele que nele crê, confia e persevera. Então a igreja de Laodiceia, amados, eles eram igreja, sim. E Deus diz: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei que não és nem quente nem frio. Quem dera fosses frio ou quente, mas tu és morno. E por ser morno eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A ponto de vomitar-te da minha boca. Ainda não havia vomitado. Causava nojo a situação daquela igreja orgulhosa, que se achava rica, que se achava que tinha grande autoridade, que achava que enxergava, que achava que estavam vestidos com a graça de Deus, que eram orgulhosos. Porque eles diziam, porque dizes, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor diz: medite. E o Senhor diz: espere, vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma segunda chance. Deus está falando com você nesta noite. Vou te dar uma segunda chance. Vou te dar uma segunda chance.
Porque você está rico, com as posses erradas, seu coração está no tesouro errado. Você não vê que é cego, que é infeliz, sim, miserável, cego, nu. Sugiro, aconselho-te, que de mim compres, ou seja, eu aconselho que você coloque o seu coração nas coisas certas. Priorize o que é duradouro. Coloque o teu coração onde o tesouro não pode ser comido pela traça. Aconselho-te que de mim compres ouro fino, para que verdadeiramente sejam ricos. Que compres de mim também vestiduras brancas para cobrir a sua nudez, a vergonha dos seus pecados. E aconselho que de mim compre colírio, para que vejas, ou seja, vocês estão cegos, o orgulho, a avareza, a autoconfiança cegou o seu entendimento. E o Senhor diz: aconselho que de mim encontre um manancial de águas vivas, para que seja verdadeiramente rico, para que seja vestido e para que vejas quão grandes bênçãos você poderia perder. Então aquela igreja, amados, começou bem. Você, como começou? Como você começou no Evangelho? Como está hoje? Como você está diante de Deus? A conversa daquela igreja nós podemos imaginar. Está vendo? Antes de contar a conversa daquela igreja que nós podemos imaginar, eu quero contar um pouco como era a cidade. Era uma cidade próspera, rica. Havia muito dinheiro circulando, muito ouro, por isso que Deus cita sobre o ouro. Eles tinham o melhor tecido, eles comercializavam, e tecido hoje é caro, naquela época é que era coisa cara mesmo, e eles tinham os melhores tratamentos para o olho, então eles vendiam colírio. Então aquela cidade era uma cidade próspera financeiramente, de crente a ímpio, de judeu a grego. As pessoas que moravam naquela cidade eram pessoas bem prósperas e se orgulhavam disso. Então a igreja veio, A igreja veio e trouxe todo aquela saga do mundo, toda aquela situação do ego para o ciclo da igreja. Mas eles aceitaram Jesus, eles quiseram mudança de vida, o reino de Deus se instituiu ali. Só que com o passar do tempo, qual é a nossa tendência, igreja? É ir esfriando, é se acomodando, é negligenciar. Quando nós negligenciamos, vem o quê? Ou muito orgulho, ou muita avareza, ou muita tristeza, ou muito desânimo, ou muita bebedice, ou muita glutonaria, muita comelança. Enfim, quando nós vamos esfriando, quando o cristão vai esfriando, vai resgatando toda aquela velha identidade
e nojenta. Aquela identidade antiga, nojenta, de miséria, aquela vida miserável, é como se fosse o velho homem, o ego antigo que você enojou e por isso veio para Cristo. Ele começa a ressurgir, a ganhar força, a querer reviver em você. E aí a igreja vai permitindo isso, porque eles vivem na mesma cidade, nós vivemos no mesmo local, nós comemos o mesmo pão, nós temos a mesma conversa, o mesmo ciclo de amizades, e se não cuidar, um vai esfriando o outro ou aquecendo. No caso de Laodiceia, eles foram esfriando. Eles foram esfriando a ponto de se tornar mornos, morno, apático, desanimado, né? Então, como era a conversa daquela igreja? Imagine como é que você está, irmão. Ah, estou bem, né? Meu casamento vai bem, a minha empresa vai bem, eu trabalho num bom local, Deus... Aí muda, conversa, não, Deus não, eu consegui, rapaz, batalhei, mas venci, né? Estou abastado, estou rico, estou muito bem. Eles mentiam. Eu estou feliz. Maravilhoso é. Eu estou muito forte. Eu não falto culto. Olha, nossa igreja é uma bênção. Você precisa ver como é bom. Nós fazemos assistência social, nós podemos ajudar os necessitados. Olha, nós fazemos alguns movimentos. A nossa igreja é uma igreja muito boa. Vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua empresa. E o nome do Senhor, que é o Senhor da igreja e do corpo, ele começa a ser deixado de lado. Porque a igreja diz: eu consegui, eu sou inteligente, eu sou rico e abastado, eu já não preciso mais de nada, eu sou feliz. Porque o coração daquela igreja foi totalmente voltado para coisas perecíveis, onde a coisa mais importante deixou de ser Cristo e a tua igreja para ser coisas, para ser posses, para ser desfile de moda, para ser coisas palpáveis. Eles estavam cegos. Então tudo girava em torno de uma cegueira. Como você está? Onde está o teu coração? Está no Senhor? Tem dado a honra do seu sucesso para o Senhor Jesus? Tem dado o mérito da bênção que é o seu casamento, da sua saúde que foi restaurada ou está sendo restaurada, ao autor e consumador de nossa fé ou às suas posses? E as portas que o Senhor escancarou para você, te deixando próspero, tendo que vestir, tendo que comer, esse mérito foi de Deus, que abriu as comportas do céu, te abençoando, te favorecendo, te colocando no local certo, na hora certa, ou foi mérito de muito esforço e muito trabalho? E essa igreja que te acolhe, que te orienta, como é que você vê a tua igreja e como você se coloca diante da tua igreja? Como um vaso de ouro ou um vaso de barro? Como um corpo de Cristo ou uma associação de pessoas?
Então aquela igreja de Laodiceia, ela foi tendo a igreja como uma associação de pessoas fartas, de pessoas ricas, abastadas, de pessoas que enxergavam. Mas Deus disse: tu não enxerga nada, tu está cego. Tu está cego nos seus delitos e pecados. Eu aconselho que compres de mim ouro fino, que compre vestiduras brancas, para que cubra a vergonha da tua nudez, e que compre colírio para os olhos. Havia mulher virtuosa naquela igreja? Poderia haver uma outra, mas no geral, aquela igreja só havia mulher tola. A mulher tola destrói o seu casamento com suas próprias mãos. Havia homens tolos. Imagino que não havia família feliz para servir de exemplo. Havia pessoas que perseveravam no Senhor naquela igreja? Não apresenta no texto. Havia pessoas que tinham domínio próprio? Não apresenta no texto. Havia pessoas que tinham conhecimento e compromisso com Deus, conhecimento de que gera intimidade e confiança? Não apresenta no texto. Havia pessoas piedosas? Não apresenta no texto. Havia pessoas amorosas naquela igreja? Também não apresenta no texto. Porque se existissem, se essas pessoas existissem ali, Deus tiraria do meio aqui. Mas, para tais grupos, para tal pessoa, este é um varão valoroso. Tem guardado a minha palavra, a palavra da perseverança. Mas Deus não diz aqui no Laodiceia. Então retiro até o que eu disse no início: pessoas virtuosas também não existiam na igreja de Laodiceia. Então a igreja estava morna. A igreja que seria para ser luzeiro do mundo, para ser sal da terra, para ser uma cidade edificada sobre o monte, estava apática, olhando e enxergando menos que um palmo além do seu nariz, porque esqueceram do perdão dos seus pecados de outrora. Esse é um grande perigo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: todo atleta, está me ouvindo, igreja? Amém? Quer seguir o exemplo de Laodiceia? Quer seguir o exemplo de Laodiceia? Quer ser um tolo, uma tola, uma pessoa que não persevera nas coisas de Deus? Não, nós não queremos ser isso. Então o apóstolo Paulo diz: já que vocês não querem perder o grande prêmio, já que vocês não querem deixar de ir para a morada celestial, para a mansão celestial, já que vocês não querem jogar fora suas vestes nupciais, então não ignorem. Ele diz: todo atleta em tudo se domina. Igreja, em tudo se domine. Aqueles, ou seja, o atleta, para alcançar uma coroa, um prêmio, um troféu corruptível, que se estraga, que se desmancha, mesmo que seja de ouro, ele vai se derreter e deixar de ser troféu. Ele se referia a uma coroa uma coroa feita de folhas, que era a premiação naquela época.
para alcançar uma coroa que se corrompe, que se perde, que se desmancha. Então, amados, todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, devemos nos dominar para alcançar o grande prêmio, a coroa da justiça, que a traça não rói, a ferrugem não corrói. A coroa da justiça, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, ele diz. Assim corro, eu digo. Não sem meta. A igreja não pode perder a meta. Qual é o nosso foco, igreja? A igreja hoje está quieta, né? Porque os que estavam aqui domingo que respondiam não vieram. Qual é o nosso foco, igreja? O reino dos céus. O nosso foco é Jesus Cristo. Nós não podemos perder o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Nós peregrinamos nessa terra, nós andamos nessa terra, nós trabalhamos, nos divertimos, enfim, mas somos forasteiros, somos peregrinos nesse local. Nós estamos na terra por passagem, porque nós somos de uma pátria superior. Nós pertencemos ao reino celestial. Nós pertencemos à nação santa. Então, nós precisamos correr ciente nessa corrida da fé, cientes que nós temos um alvo, que nós temos um objetivo, que nós temos uma meta a cumprir. Então, assim corro também eu, disse Paulo. Não sem meta, eu tenho uma meta, eu tenho um foco. Assim luto, não à toa, como se desferindo golpes no ar. Eu luto com uma meta, com um objetivo, e eu faço isso esmurrando o meu corpo, porém eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ou seja, eu esmurro as minhas vontades pecaminosas e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, vomitado. Só aqui já acaba aquela história que, pela graça que sou eu salvo, faço o que eu quero, Deus é o Deus da graça. Mas Paulo está dizendo assim, pela graça eu sou salvo, mas eu tenho uma meta. Eu tenho que fazer valer, confirmar a minha vocação que eu recebi de graça e a minha eleição que eu recebi de graça. Eu tomo posse, eu luto com um objetivo, com uma meta. Porque, irmãos, não ignoreis, é a sequência, que os nossos pais também foram batizados tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles passaram pelo mar, fazendo referência ao mar vermelho que se abriu. Todos eles foram batizados com respeito a Moisés, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo manjar espiritual. Todos eles comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam, nós estamos bebendo da mesma fonte. Os nossos antepassados também beberam da mesma fonte espiritual, porque existia uma pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, irmãos, vocês não ignorem esse fato, porque, entretanto, porém, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou
da maioria deles, razão porque muitos ficaram, a maioria deles ficaram prostrados no deserto. Ora, irmãos, estas coisas se tornaram exemplos, como exemplos para nós, para que nós, Igreja de Deus, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Isso é um retrato da igreja, do oposto da prática da igreja de Laodiceia. Esse é um retrato, esse é um exemplo que nos foi dado para que a gente não copie as coisas dos nossos antepassados, nem as coisas da igreja de Laodiceia, que foram semelhantes a estas. Então, qual é o alerta? O alerta, quem nos dá, além de Paulo, que deu esse alerta, né, amados? Lute, tenha consciência, tenha responsabilidade, tenha disciplina, seja diligente, seja esforçado. Jovem, seja esforçado. Jovem, sorria. Seus pecados foram perdoados. Adultos, se alegrem. Vocês já foram perdoados. Então, sejam responsáveis. Sejam diligentes. Sejam criteriosos. Sejam disciplinados. Porque o grande prêmio já lhe foi dado. Não jogue fora. Não despreze aquilo que o Senhor te deu com alto preço. Então o apóstolo Paulo diz assim: amados, espera aí, queridos. O apóstolo Pedro agora. Deus nos chamou pela sua própria glória e virtude. Nós somos salvos sim pela graça. A graça de Deus nos alcançou de tal modo que Deus nos doou suas preciosas e grandes promessas. Para quê? Para que por as suas promessas, pelas suas palavras, nós nos tornássemos, ou nos torne, coparticipantes da natureza divina. E é essa coparticipação, sendo um com Cristo, como eleito de Deus, que você vai ficar livre, que nós vamos ficar livre das paixões que há no mundo. Quando eu sou um com Cristo, quando eu estou ligado na videira, a compulsão pelo pecado é eliminada. Então Pedro está dizendo, olha, Ele nos chamou pela sua própria glória e virtude, Ele nos alcançou com a sua graça. A igreja de Laodiceia recebeu palavras semelhantes. Deus alcançou a igreja de Laodiceia com a sua graça. Deus capacitou aquela igreja com a fé. Deus dotou aquela igreja de sabedoria. Deus abençoou as pessoas daquela igreja como tem abençoado as pessoas da nossa igreja. Você é abençoado. Você é abençoada. Deus nos abençoou. E Pedro está dizendo, olha, Ele nos capacitou, Ele doou todas as ferramentas, Ele nos deu para que você fique livre, para que nós possamos ficar livre das paixões que há no mundo. Por isso, queridos, por isso, querido, por isso, querida, por isso, igreja, associe, tenha responsabilidade para associar a fé que você recebeu gratuitamente, para associar a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento que gera uma intimidade com Deus, vem o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. E para mim não alongar muito,
Então, uma mulher, para ser virtuosa, ela precisa praticar a virtude. E não adianta você dizer, mas não tenho capacidade de praticar a virtude. Deus já te deu todos os recursos, te deu a fé que te possibilita pedir. Deus, eu quero associar a virtude. Me ensina a associar a virtude e começar a praticar a virtude. A igreja de Laodiceia negligenciou nisso. Estou rico, estou abastado, não sinto falta de nada e esqueceu a virtude. Quem não tem virtude está cego. Quem não associa a virtude está cego, está nu, já esqueceu dos pecados de outro tempo, de outrora, quando era ímpio. Então a igreja de Laodiceia não tem uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem acharás? Seu valor excede o de ouro, ou seja, de joias finas. Se existissem mulheres virtuosas, homens virtuosos na igreja de Laodiceia, Deus não diria, sugiro, aconselho que compre de mim ouro puro. Eles estavam orgulhosos, estavam arrogantes, estavam defendendo a sua placa de igreja, mas não estavam defendendo o corpo de Cristo. Então, associar a virtude começa onde? Aqui na igreja, na família, no trabalho, em todos os seus relacionamentos, você tem a oportunidade de associar a virtude. Érica é testemunha. Nossos clientes, eles se espantam. Eles dizem assim, como pode? Vocês prestam um serviço de excelência, nunca vi ninguém dá tanto suporte pós-venda como vocês. Mesmo depois de muito tempo, estão ali se preocupando, procurando saber como é que está, se deu certo. Isso é uma prática da virtude, amados. No mundo nós não encontramos isso. No mundo, comprou, pagou, se dane. No reino de Deus nós temos uma responsabilidade. Associar a virtude, se preocupar com o outro. Talvez aquele seu cliente investiu o último dinheiro que ele tinha da sua sobrevivência para comprar o teu produto, o teu serviço, e se você não deu apoio, pecou feio, e ele vai te xingar, vai te amaldiçoar, vai dizer, não quero coito com aquele povo, me arrebentei. É assim ou não? Então a prática da virtude transforma o caráter das pessoas ao seu redor. A esposa que pratica a virtude tem um esposo virtuoso do lado, porque ela vai colher virtude. A esposa que busca o conhecimento de Deus e pratica o conhecimento de Deus, associando estas coisas, dando testemunho de Cristo, ela vai a seu tempo colher na sua família, nas pessoas ao seu redor que visualizam isso. As pessoas que praticam o domínio próprio, elas perseveram. Antes de falar besteira, ela pensa, não, eu não posso pecar contra Deus. Não, Senhor, me ajude na minha fraqueza. Senhor, eu quero perseverar. Eu quero ser um homem perseverante. E quem persevera, alcança a bênção. Quem persevera, alcança o alvo. Quem persevera, sobe à mansão celestial, ao reino de Deus, vai cear com o nosso noivo Jesus Cristo. Quem persevera, não fica de fora. A igreja de Laodiceia era perseverante?
Não era. Não era. Mas Deus disse: eu aconselho que vocês sejam cobertos com a justiça de Deus. Compres de mim vestes brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Eu aconselho que vocês sejam cobertos e que vocês comprem de mim colírio para que vejam, porque vocês são cegos. E você, como é que está? Está enxergando bem? Está clara essa mensagem para você? Deus falou ao seu coração? Hoje eu não quero que você responda, mas eu vou te perguntar: você se classifica quente, morno ou frio? Responda para si mesmo. E seja sincero, porque se você for morno, se você identificar como morno ou morna, você ainda não foi vomitado, está quase, está a ponto. Deus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ainda não foi vomitado, ainda há uma chance. Ele aconselha: a chance, a oportunidade eu estou te dando hoje, agora, nesse momento. Estão entendendo, igreja? O apóstolo Pedro diz assim: porque estas coisas que são fruto do Espírito, existindo em vós, e em vós, aumentando, quais coisas? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando. O que é que acontece quando estas coisas existem em mim e em mim aumenta? Eu vou me tornar ativo. Eu vou me tornar frutífero. Porque o apóstolo Pedro diz: essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas, quais coisas? Virtude, domínio próprio, conhecimento, perseverança, piedade, paciência, mansidão, fruto do Espírito. Essas coisas não existindo em vós, vocês são cegos, vendo só o que está perto. Ai, fui abençoado, fui curado. Ai, como eu estou feliz no casamento. Ai, como eu estou feliz com a empresa. Ah, como eu estou feliz com o trabalho. Esqueceu dos pecados de outrora e esqueceu para onde vai. Vendo só o que é perto, o que é palpável, o que é tangível, o que é dessa terra, o que se corrompe, o que se perde. E aí entra num ninho de mornidão, numa raça eleita, que era para ser eleita, mas agora é uma raça que está prestes a ser vomitada. Pois aquele que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Está vendo? Mais uma vez, o alerta para a igreja. Igreja, seja diligente. Igreja, persevere. Ei, igreja, seu local não é o inferno, seu local é o céu, é o reino de Deus, é a nova Jerusalém, é a mansão celestial. De novo ele está dizendo: igreja, tenha responsabilidade. Jovem pode ter responsabilidade, amados? Pode. Idoso pode ser responsável? Pode. Nós podemos ser responsáveis com a nossa fé. A fé nós recebemos de graça, a salvação bateu nossa porta e nós abraçamos porque o Senhor nos motivou para isso.
Portanto, igreja, persevere, tenha cuidado, seja diligente, seja esforçado. Por isso, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Quem foi eleito aqui? Nós somos eleitos. Quem foi vocacionado aqui a ganhar discípulo, a ser participante da igreja de Deus? Nós temos essa vocação de pertencer ao reino de Deus e se envolver nele. Por isso, irmãos, sejam responsáveis, sejam diligentes, se esforcem. Se esforcem, não deixe a coisa à base do oba-oba. Portanto, se você se esforçar, ser diligente para associar o fruto do Espírito à sua vida, vocês não tropeçarão. Vocês nunca tropeçarão. Vocês nunca ficarão mornos. Vocês nunca ficarão inativos. Vocês nunca serão vomitados. Nós nunca seremos vomitados quando aplicamos a palavra da verdade na nossa vida. Chega de colocar a responsabilidade em Deus. Imagina a igreja de Laodiceia dizendo assim: Deus já nos abençoou, tá bom, Ele nos salvou, acabou, não vou associar nada, minha vida está boa assim, vou tapar os meus ouvidos, vou fechar os meus olhos. Qual é o resultado? Ser vomitado. Na nossa vida carnal terrena, a irresponsabilidade do jovem, do adulto, leva à miséria. Na nossa vida espiritual, a irresponsabilidade também leva uma miséria ainda maior, bem maior. Leva para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Quem quer ir? Ninguém quer, amados. Quem disse que o lugar há choro e ranger de dentes foi o próprio Jesus. Mas se você está aqui nessa noite e está ouvindo, saia daqui dizendo assim: eu sou novo, ou eu sou idoso, enfim, quem você é, diz assim: olha, eu vou ser responsável pela minha fé, e a partir de hoje eu vou lutar com uma meta. Qual é a meta? Qual é o propósito? Aí vocês vão dizer: o propósito é Jesus, o propósito é o reino de Deus. E uma pequena parte vai se esquecer que o autor do propósito está na virtude. A virtude, o amor, é o próprio Deus. A prática da virtude, da verdade, nos aproxima dele. É como se fosse um imã, como se fosse, não, é um grande imã, que quando você pratica a verdade, você vai se aproximando de Deus e se afastando das coisas feias, nojentas, a qual um dia Ele te tirou desse lamaçal de pecado, e eu tenho certeza que aqui ninguém quer voltar para lá. Certo dia você esperou com paciência, no outro tempo. Esperou com paciência no Senhor, e Ele com sua mão forte te resgatou do lamaçal do pecado e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, tenha responsabilidade, seja diligente. Nós sabemos que Cristo é o alvo, mas sem a virtude, sem a perseverança, sem as qualidades de um cristão, o alvo se desvia. O alvo deixa de ser Cristo, passa a ser as riquezas desse mundo, passa a ser a vontade da carne, passa a ser as coisas perecíveis e nojentas, da qual você se envergonhou em um dia, e por isso hoje você está aqui. Nós estamos aqui hoje porque um dia nós dissemos assim: eu não aguento mais essa vida,
Essa vida sem Deus, ela é nojenta. Senhor, me socorre. E levantou sua mão e o Senhor lhe pegou por mão forte, te deu um banho, te lavou com o precioso sangue de Jesus. E hoje você está aqui. Um dia você ouviu que Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio em carne, recebeu os nossos pecados quando ele foi batizado por João Batista, foi até a cruz, ele padeceu, ele foi surrado, massacrado. Massacrado é a palavra certa, massacrado e morto. Verteu o seu sangue, derramou seu precioso sangue, o salário do meu pecado e do seu pecado era a morte. Ele morreu no nosso lugar. Você creu nisso, por isso que você está aqui. Mas ele ressuscitou, nos deu vida e disse que vem fazer o quê? Nos buscar. Quem quer Jesus? Quem está esperando Jesus? Ele vem nos buscar. Você tem confiança nisso? Tem certeza disso? Persevere. Persevere nas coisas do Senhor. Tenha ânimo para as coisas de Deus. Que aí Ele não vai te vomitar. Ele vai cuidar de você. Ele vai tirar as ervas daninhas que se encontram, ou seja, os seus defeitos, eles vão ser eliminados. Vai dar qualidade, vai dar lugar às qualidades de um verdadeiro cristão. E esse é o nosso alvo, a nossa meta. Então nós vamos lutar como quem tem um propósito. Então corro com uma meta, com um objetivo, com um propósito, para não acontecer como muitos aí afora, que foram chamados, que foram escolhidos, que foram eleitos, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficou prostrado no deserto, razão porque foi vomitado, razão porque foi expulso do reino de Deus. Tenha responsabilidade, continue a sua luta com perseverança, com virtude, com amor, pratique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ah, pastor, eu sou ruim de perseverar, mas eu estou buscando em Deus forças para associar essa qualidade na minha vida. Quem pede, quem busca, quem bate, a porta se abre. Amém? Peça e vai receber. Aplique na sua vida e você vai ouvir dizendo assim: que mulher virtuosa. Nós iremos ouvir as pessoas dizer: que igreja virtuosa. Igreja virtuosa, quem acharás? E você vai dizer: eu achei. Ela vale mais do que pedras preciosas. Ela é a fonte da vida. Quem estava morno agora está quente. Quem estava morno agora está quente. Quem estava desanimado agora está animado. Então fica de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor sempre tem uma palavra de alerta, de ânimo, de vida para a tua igreja. Que o Senhor esteja abençoando a tua igreja cada vez mais. Derrama, Senhor, abre as comportas do céu e dá bênção sem medida para o teu povo. Que eles sejam virtuosos, perseverantes. Pai Santo, em nome de Jesus, que o amor consiga nos nortear hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os eleitos de Deus. Todos dizem: vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.